Será que ainda há tempo? Essa é a pergunta que eu ouço muito em sala de aula, na mentoria e até nos bate-papos familiares e sociais. Essa questão de ainda há tempo de fazer algumas coisas que eu pretendo desenvolver na minha vida, será que ainda há tempo de eu fazer uma transição da minha carreira ou de vida? Será que ainda dá tempo porque eu tenho 30 anos, ou mas eu cheguei aos 40, mas eu cheguei aos 50 anos? E todas essas reflexões eu passando nessa virada do século, se você é do século passado, talvez tenha percebido isso. Hoje, pessoas com 30 anos de idade perguntando: será que ainda há tempo, Eda? Meu nome é Minoru Ueda e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre transição de vida, como usar o Ikigai, o sentido da vida, o propósito de vida, o equilíbrio, né, das 4 perguntas do Ikigai, o que eu sou bom, meus pontos fortes, o que eu amo fazer, onde eu sou reconhecido ou remunerado e o que contribui para a humanidade. O que contribui, às vezes, quando eu falo humanidade, as pessoas ficam assim, mas o Ida, como é? Para a pessoa que está ao seu lado, para um humano que está ao seu lado. Porque essa questão da transição de vida, eu sempre faço nas minhas mentorias e nas palestras, 3 perguntas aqui que eu relacionei. Será que ainda dá tempo, Eda? E aí eu falo assim, peraí, será que o tempo é para encontrar algo novo, um novo caminho? Primeira pergunta. Segunda pergunta, é para redescobrir, é a palavra fantástica da psicologia positiva, florescer um ponto forte, um talento que você tem, né? Não adianta falar, não, eu não tenho. Sim, você provavelmente ainda não refinou os seus talentos para desenvolver os seus pontos fortes. E a terceira pergunta é: esse tempo é para construir algo que realmente faz sentido para você? Exatamente, fazer sentido. O Ikigai, nessa mandala do Ikigai, essa imagem que tem nessa obra fantástica aqui, Ikigai, o segredo japonês para uma vida feliz, que a gente deixou também, caso você queira conhecer mais o livro, são essa mandala, é o encontro do que eu faço bem, meus pontos fortes, que a gente sempre fortalece nos nossos vídeos, inclusive se inscrevam no canal para você receber, para você acompanhar os pontos fortes. Então, começa lá, o que de repente eu faço bem? Meus pontos fortes. E linkado a isso, vai se tornando o que você ama fazer, porque às vezes as pessoas querem começar com o que eu amo fazer, o que essa questão da transição também corrobora, onde eu sou reconhecido, aí entra o significado, ou eu sou remunerado, e também onde contribui para a sociedade. E é por conta disto que eu, particularmente ontem, da sala de aula, uma aluna falou assim, professor, você escreveu um e-book, né? Eu falei assim, escrevi. Eu escrevi um e-book falando que a questão do código da produtividade, mas o código da produtividade é fazer mais. Não. Produtividade é fazer mais com sentido, com significado. Então esse e-book que eu escrevi, que eu vou compartilhar alguns tópicos aqui com você, e o código da produtividade, a gente vai trabalhando os pontos fortes, então a gente inicia esse processo do Ikigai com os pontos fortes, porque às vezes eu não sei, né, onde que eu amo fazer, e o código da produtividade a gente começa a fazer uma reflexão e a conexão entre pontos fortes e o mapeamento DISC, o DISC, sim, o mapeamento comportamental DISC, que é o acrônimo, né? O que é o acrônimo? É o início de 4 palavras: dominância, influência, segurança ou estabilidade e cautela ou conformidade. Olha lá, DISC, né? E por que esse mapeamento comportamental DISC tem a ver com esse processo da transição de vida ou transição de carreira? Vem cá, tem muita gente
que começa a inicia, né, a sua carreira, tudo isso, e talvez chega no seu meio do caminho. Antigamente, meio do caminho era 45, 50 anos. Hoje, o pessoal... Não é porque as pessoas não estão vivendo mais. Não, no Brasil, a longevidade, né, a questão... as pessoas estão ficando mais longevas, segundo o IBGE, o recorte é 75, 78 anos, né, das pessoas. E aí, por conta disso, as pessoas começam a fazer as reflexões lá no meio da vida, mas hoje as pessoas estão iniciando antes, porque provavelmente as redes sociais, provavelmente as múltiplas opções que eu tenho na minha carreira, e talvez também, né, a própria reflexão de vida das pessoas. Então, no livro, no e-book do Código da Produtividade, até eu fiz a impressão do e-book, porque é difícil, né, porque é virtual, então eu fiz aqui a impressão aqui do e-book, das páginas, né? Para você ter uma ideia, esse e-book, ele tem 195 páginas, 195 páginas lá do e-book do Código da Produtividade, e eu quero compartilhar com você uma das ferramentas aqui, até anotei aqui, ó, porque a memória tem duas grandes virtudes, né? Para essa questão da produtividade, então, ela tem que gerar sentido. E como ela vai gerar o processo do sentido, eu tenho que envolver o quanto o meu comportamento, tá, está alinhado com aquilo que, de repente, eu dedico o meu tempo. E olha só, o tempo não é só o relógio, o tempo é o sentido, é o significado, é o fato de você estar presente. Então, uma dessas ferramentas que até eu gosto muito de compartilhar, e principalmente voou uma folha aqui, é potencial produtivo. Então, a questão é você resgatar os seus pontos fortes. Vem cá, lembra de algo que quando você era mais jovem, né? Ou quando você lá, né, na sua infância, o que você gostava, de repente, das suas atividades? Eu lembro que uma das questões que eu mais gostava era trabalhar como professor, sala de aula, né? E nessa questão de sala de aula, muito tímida, muito tímida, eu só fui realmente trabalhar o processo da descoberta dessas habilidades comunicacional entre a transição, né, da minha atividade profissional, eu tenho até um vídeo que eu comentei sobre isso, e a questão da faculdade, de você receber feedback das pessoas, falar, opa, você expõe bem, você resume, você faz uma linguagem mais, um diálogo, né, com os alunos e tudo isso. Então, o Código da Produtividade aqui, a gente vai trabalhando os pontos fortes, metas e objetivos, a gente faz sempre a conversa com o mapeamento comportamental do DISC, inclusive quando você tem, por exemplo, vamos lá, o dominante é aquele, todos nós temos os quatro, tá? E a gente sempre gosta de bater nessa tecla, nós temos os 4 perfis comportamentais, nenhum é melhor ou pior, nós somos uma combinação. Agora, o que na prática ocorre é que a gente tem uma tendência, tá, para alguns comportamentos que levam às nossas tomadas de decisões. Então, o D, tomadas de decisões rápidas, muito foco no objetivo, em resultado. O I, uma tomada de decisão em grupo, né, conexão, é a questão de trabalhar sempre com processo cooperativo. O S, de segurança ou estabilidade, trabalha com um processo de mudanças, né, passo a passo, aprofundamento de conhecimento, empatia, ouvir o outro. E o C, cautela ou conformidade, estratégia, foco em processos, passo a passo. Então você deve estar falando, ué, eu tenho os 4, depende do ambiente. Sim, depende do ambiente, depende do estímulo. Agora, vem cá, quando você tem o processo de você perceber o quanto que o autoconhecimento valida, né, nessa jornada de transição de vida, porque tem o Abraham Maslow tem uma frase, uma reflexão muito bonita, ele fala assim, muita gente parte dessa vida com a sua música não sendo tocada, está interna. Então, quando a gente faz essa reflexão no Código da Produtividade com algo que faz sentido para você, então a gente faz uma conexão com o flow. Então, no Código da Produtividade também, a gente compartilha também o flow. Mas, o que é o flow? Bom, flow é o encontro entre, eu lembro que, bem resumido, é o encontro entre as suas competências, as suas virtudes, seus pontos fortes com os desafios. Então, quando você tem esse encontro, né, entre desafios
e suas habilidades, você tem o desenvolvimento do fluir. Você entra num processo de você fluir onde, percebe, ó, onde você perde a noção do tempo, onde você quer, de repente, desenvolver mais esse processo, mesmo cansado fisicamente. Eu até, numa palestra recente, olha lá, passou de entre recente 5 anos, mas foi no ano passado, eu estava fazendo uma palestra e uma das alunas, no intervalo, falou assim, professor, eu tenho lido vários livros e assim, observado, estudado o flow, e você resumiu, professor, esse processo de um encontro entre habilidades e virtudes e talentos com os seus desafios. Mas é isso que nessa obra, porque não estou falando nada, e não é invenção da minha cabeça, o Mihaly Csikszentmihalyi, autor, né, que desenvolveu todo a teoria do flow, nessa obra Flow, Guia Prático, como encontrar o foco ideal no trabalho e na vida, que a gente vai deixar também, eu sempre deixo a descrição, porque os alunos falam assim, professor, você falou do vídeo lá e do livro e você não deixou a indicação, aí a gente tem que ficar procurando, então a gente já deixa a indicação na página 35. Na página 35 tem esse gráfico, né, onde você tem eixo X e eixo Y, né, e o encontro, né, das habilidades com os seus desafios é o flow. E quando você não está? Né, quando você não está nesse processo? Quais são os indicadores? Por isso que eu creio que hoje a gente está antecipando esse processo da idade, das pessoas fazerem essa reflexão da transição de vida. Por quê? Porque esses indicadores, por exemplo, um dos indicadores é o tédio. Então, quando você está lá desenvolvendo, ou na faculdade, estudando, na faculdade talvez, como você tem multidisciplinar, eu acho, né? Várias matérias, então você talvez tenha a tendência, né? A minha filha está fazendo engenharia, então ela sabe, ela até comenta, ó, pai, essas matérias assim, nossa, agora, ela também ouve as minhas palestras desde os 5, 6 anos, né? Pai, nessa aqui eu tô no flow, né? Eu falo assim, pai, eu falo assim, minha filha, por que no flow? Porque essa é uma matéria que eu quero aprender mais. Opa, aí um indicador para você perceber o quanto que aprender mais tem a ver com o processo do flow, porque você não vê o tempo passar. Você tem uma automotivação. Então, o encontro do autoconhecimento com a automotivação é esse encontro que você fala, peraí, é um desafio que eu tenho as habilidades e competências, ou é um desafio cujas habilidades e competências eu tenho uma automotivação para aprender mais. E aqui eu falei da apatia. Do outro lado, né, tem a questão de muita preocupação ou ansiedade. Então, ele vai num processo de evolução, assim, não de evolução, né, mas de tendência ao você ter o encontro, ao encontro do que tem o seu alinhamento, dos seus pontos fortes, do seu comportamento. Então, vamos imaginar, eu tinha um mentorado que agora está no exterior, fazendo a sua carreira, né? Todo final do ano a gente troca algumas ideias. Ele foi um mentorado há alguns anos atrás, iniciou com as devolutivas DISCs, né? Então, essa questão da metodologia DISC é bacana, desse mapeamento, por isso que no Código da Produtividade, todas as conversas a gente vai fazendo pontos fortes, linkado também ao seu mapeamento comportamental. E esse mentorado, ele tinha uma habilidade de comunicação, né? Então, no seu DISC, né? Então, no seu mapeamento comportamental, indicou, a gente sempre fala quando é alto, né? Que tem uma questão de tomadas de decisões voltadas a pessoas, tomadas de decisões voltadas ao clima organizacional, e naquele momento ele estava em uma empresa onde a empresa tinha uma cultura diferente do processo que ele acreditava, né? Que era tomar decisões e não pensar no outro lado, né? Dos outros clientes, dos funcionários. E isso foi alimentando para ele algo de sabor, né? Uma falta de sabor. Por isso que a etimologia saber e sabor tem muito a ver. E aí ele começou a fazer muitas reflexões. E é importante, né, quando a gente fala de transição de vida ou transição de carreira, a gente fazer um processo de passo a passo, né? Porque às vezes você conhece uma ferramenta, você conhece uma ideologia, e aí, ou, né,
tudo isso, às vezes, as pessoas querem fazer de uma hora para outra a sua transição. Eu tenho uma reflexão muito importante quando a gente vai passando 40, 50 e chega nos 60 anos. Olha, não subestime o que você pode fazer em 10 anos, mas não superestime o que você quer fazer em um ano. Então, às vezes não é nem um ano, às vezes as pessoas então no disco, a pessoa, aí esse meu mentor falando, peraí, professor, estou totalmente desalinhado em relação aos meus valores. Então, não porque o DISC é uma ferramenta que observa valor, não é isso. Mas quando você faz uma reflexão, peraí, meu perfil, meu mapeamento comportamental está voltado onde eu verifico que o meu ponto forte é comunicação e não análise, e não processos, ele estava muito nos processos também, vai gerando um desalinhamento e ele começou a ficar apático. Por isso que a gente tem o encontro do flow, porque quando você tem muita competência, e os seus desafios, né, não vêm ao encontro das suas competências, ou pode gerar uma apatia, ou preocupação, ou tédio, ou muita ansiedade. Então, é interessante quando a gente faz essa reflexão. E a gente tem um trabalho aqui no Código da Produtividade, que é o e-book, né, que é a espiral dos pontos fortes, ou melhor, a espiral dos pontos fracos. Por que eu vejo daqui que é essa espiral? Porque você entra numa espiral, você faz um diagnóstico de, peraí, eu tenho que melhorar nisso, e eu recebo feedback da minha esposa, que eu tenho que melhorar. Esposa tem que ouvir, mas eu recebo feedback lá do meu gestor que eu tenho que melhorar isso, e não recebo nenhum feedback de aproveitamento, de pontos fortes, de reconhecimento. Então, essa observação, também a gente tem que olhar para o nosso processo de autoconhecimento. Por que os pontos fracos são mais fortes que os pontos fortes, se são pontos fracos? É mais ou menos do boletim escolar, sabe aquela história? A criança chega com 10 em história, 10 em geografia, 4 em matemática, vai receber feedback dos pais, 4 em matemática, e porque precisa passar de ano, né? Agora, ficar recebendo feedback só, né, de correção por conta do 4 de matemática, não receber nenhum feedback de reconhecimento dos 10 de história e de geografia, então é importante. Mas voltando a essa questão de espiral dos pontos fracos, juntamente com a espiral dos pontos fracos, a gente trabalha aqui no Código da Produtividade, e agora eu quero conversar com você sobre os mapas das suas fortalezas como pessoas. Então, esse mapa, eu vou até compartilhar aqui esse mapa com você, são perguntas onde você tem trabalho com o dominante, então a gente nessa e-book a gente vai trabalhando o dominante, o influente, e o S, ou estabilidade, e o C de conformidade. Então vamos lá, ó. Você já está meio que já refletindo sobre qual é o perfil comportamento. Então vamos imaginar, ó, foco em resultado, né? Então essa é uma pergunta muito relacionada ao D de dominância. Então a gente vai fazer algumas graduações. Ó. Você se sente motivado por metas desafiadoras e resultados mensuráveis? E aí tem lá a graduação. Sempre, frequentemente, ocasionalmente, raramente. Tá? Então vamos lá. Essa é a pergunta para o D de dominância. Agora, uma pergunta para o I, tá? O I de influente, tá? Então vamos lá. Comunicação e persuasão. Não falei que o I tem essa habilidade de comunicação e persuasão? Então, fazendo essas reflexões da nossa transição de vida e já começando com a questão dos pontos fortes. Lembra do Ikigai, onde você tem a primeira reflexão, que é a primeira pergunta que a gente sempre começa, o que eu faço bem feito, meus pontos fortes, é do I. Comunicação e persuasão. Você consegue facilmente influenciar e motivar outras pessoas com suas palavras? Tem gente, eu tenho um amigo, inclusive, que ele também é um professor. Nossa, eu falo assim, ele falou que ele desenvolveu essa habilidade de comunicação, porque veio de uma família de muitos desafios financeiros. Ele falou, olha, Ueda, eu desde 7 anos tinha um estádio de futebol perto lá no interior, eu todo sábado, domingo ia vender cocada, ia vender de salgado, bebida e doces, né? E ele falou, desde pequeno, ele foi criando a sua habilidade, sua persuasão. Então tá lá,
também a mesma graduação. Então, você consegue facilmente influenciar e motivar outras pessoas com suas palavras? Sempre, frequentemente, ocasionalmente ou raramente, tá? Aí você do estabilidade do S também, tá? Perguntando, mas professor, vamos lá. O S tem muito a ver com o processo cooperativo, né? Tomadas de decisões de forma cooperativa, trabalhar de forma cooperativa e apoio. Você se autoconhecer nesse ambiente é muito importante, tanto o D, quanto o I, quanto o S. O S, você gosta de trabalhar em equipe e apoiar colegas para alcançar objetivos comuns? Então, vai lá, sempre, frequentemente, ocasionalmente, raramente. Então, assim, os indicadores, assim, se você tiver sempre, frequentemente, você tem essa característica, esse mapeamento, esse comportamento, né? Não é que você mas tem muito a ver com a sua situação, seu ambiente e tal. E, para o C, de cautela e conformidade, análise e precisão. Você gosta de trabalhar com dados e análises para encontrar soluções preciosas? Então, no e-book, você terá contato com esse questionário, que é um questionário que você vai trabalhando no mapeamento. Então, vamos lá, sempre, frequentemente, ocasionalmente, raramente. Tem várias perguntas, e aí nós fazemos toda uma relação também com o processo do flow, né? Porque é assim, produtividade, só para ter produtividade, não adianta nada. Tem que ter sentido e significado. É o que a gente defende. Então, o flow é um antídoto para a produtividade tóxica. Por que produtividade tóxica, Ueda? Porque quando a gente trabalha o processo da inteligência emocional, tudo tem a ver com o meu bem-estar e minha qualidade. Bem-estar e qualidade de vida minha e das pessoas que convivem comigo no trabalho, na sociedade e na família. Então, quando você se autoconhece, isso vai revelando algo tão importante, que é muito válido do processo de Ikigai. Por quê? Se Ikigai, nessa obra uma outra obra do Kenmoji, que eu acho que eu devo estar aqui da obra do Kenmoji. Nós temos duas obras de Ikigai muito bacana, e a outra obra é do Kenmoji, que é um neurocientista que estuda a sociedade lá de Okinawa, onde iniciou todas essas reflexões das pessoas centenárias, que vivem, né, tão próximas ou estão com 100 anos, com qualidade de vida e bem-estar. Por isso que surgiu essas 4 perguntas. E o Kenmoji, ele tem uma frase que ele fala assim, Ikigai, o que faz você acordar todos os dias? Então, quando você se autoconhece, que a gente está falando do processo do autoconhecimento aqui, para encontrar um caminho, que o Ikigai tem esse processo de auxiliar o seu caminho, porque é o equilíbrio, nos momentos eu vou trabalhando esse processo, né, desses 4 movimentos, eu tenho que refletir que sim, ainda há tempo, ainda há tempo. As mudanças, elas vão ocorrendo, se eu tenho, então, os referenciais do Ikigai, eu falo, peraí, as minhas mudanças estão ocorrendo aqui na minha forma de reconhecimento aqui, ou de remuneração. Então, você vai fazendo essa transição. Peraí, mas eu faço o que eu estou gostando, eu estou começando a amar essa atividade. Eu falo que não é que é um erro, mas é uma reflexão. Começar com o que eu amo, talvez você vá buscando algo que você ainda não teve ainda a experiência de desenvolver tal atividade. Vou dar o meu exemplo, comecei a trabalhar com 15 anos, eu nem sabia, eu amava falar de futebol, jogar futebol e tudo isso, né? E trabalhando e atuando, né, na atividade, nessa área de comunicação e treinamento, que eu comecei a perceber, opa, eu gosto de fotografia, puxa, eu gosto de ler, de escrever, não tinha sido estimulado a ler, e aí tinha o clube do livro, né, círculo do livro, né, então você tem esse processo, aí você fala, opa, é algo que eu amo, ler, né, e aí fui trabalhando e fui tendo a oportunidade de desenvolver em sala de aula, eu falei, opa, eu amo o processo da educação, de compartilhar conhecimento. Então, a transição de vida, sim, ainda há tempo para você fazer uma reflexão interessante, que eu gosto muito, até no meu livro Liderança Positiva, eu compartilho uma frase, uma reflexão
que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Aqui. Meu livro é Liderança Positiva, o resgate dos pontos fortes. Também a gente vai deixar o link aí para compartilhar aqui, ó. Nunca é de George Eliot. Nunca é tarde demais para ser o que você podia ter sido. Nunca é tarde. Então, prepara, observa, se autoconheça. Observe para florescer o seu processo dos seus talentos e pontos fortes. Mas como? Bom, sentindo, porque a vida só tem sentido sentindo. A vida ela é muito breve para não ter sentido. A vida é muito bela para não ser sentida.